Olá, alunos! Estamos começando nossa aula de número 8, do componente linguagem script. Hoje nós vamos falar de permissão de execução em arquivos. Nossa agenda da aula será tipos de permissão de arquivo, como visualizar as permissões de um arquivo e como atribuir permissões. Bom, primeiramente, quais tipos de permissão de arquivo nós temos? Basicamente são três, são permissão de leitura, gravem bem esse Rzinho aqui, de escrita, que seria o W de write, e de execução, o X de execute. Bom, mais para frente a gente vai ver como que a gente vê essa permissão aí, mas já de antemão, quando a gente rodar lá um comandinho para ver essa permissão, ela vai nos trazer basicamente isso daqui, onde o menos ou o D vai dizer qual tipo de arquivo. Tem outros tipos também, mas de momento só esse aqui nos interessa. E esse tanto aqui de RWX, RWX, RWX. Bom, o menos aqui, ou o D, como eu disse, ele vai ser o tipo de arquivo. Quando é o menosinho, significa que é um arquivo comum. E quando é um D, vem de diretório. Então esses dois caracteres aqui irão distinguir o tipo de arquivo. E aí, no primeiro trio aqui de letrinhas, o que isso vai se referenciar? Ao dono do arquivo. Professor, como assim dono do arquivo? Bom, R não é permissão de leitura, o W não é de escrita e o X de execução. Se lá, quando a gente rodar o comandinho, tiver um arquivo ou um diretório com RWX, o que significa? Que o dono pode ler, escrever e executar o arquivo. Segundo triozinho aqui, referente ao grupo, o grupo de usuários do mesmo dono do arquivo. Então, suponhamos lá, a gente não chegou a adentrar nessa parte de grupos e tipos de usuário, mas imagina que o dono lá faz parte lá de um grupo A. E aí tem um outro usuário que também faz parte desse grupo A. Então, essas permissões se encaixaria para esse usuário desse grupo. Então, se ele tiver lá RWX, vai poder ler, escrever e executar o arquivo. E o terceiro triozinho lá, no caso são os outros usuários que não são do grupo do proprietário. Então o que a gente precisa saber aqui? Trouxe uma colinha aqui, o R, ele vem de read, de leitura. O W de write, de escrita. O X vem de execute, de execução. O tracinho aqui significa que é um arquivo e um D, um diretório. Professor, não tô entendendo nada. Calma que a gente vai chegar lá. Bom, então a gente roda um comandinho lá. Como é que ele vai trazer isso pra gente? Vai trazer dessa seguinte forma aqui, ó. Lendo aqui de acordo com o slide anterior, que já sei que esse D aqui é um diretório. E aí vamos separar aqui, ó, em três. RWX, RW tracinho e R tracinho tracinho. RWX, o que significa? Que esse diretório aqui, o proprietário tem permissão total. Ele pode ler, escrever e executar. Usuários do grupo do dono pode somente o que? Ler e escrever, não pode executar. E os outros usuários só podem ler, porque só tem a permissão de R aqui. Quando tem tracinho é porque não tem permissão. Segundo exemplo aqui, esse tracinho aqui eu já sei que ele é um arquivo. Separando em três aqui novamente, o que eu tenho aqui? O dono pode ler, escrever, executar. Usuários do grupo do dono pode somente ler o arquivo, não pode escrever, nem pode executar. E outros usuários também pode ler, só pode ler. Embaixo aqui eu tenho o que? Também é um arquivo, que tem um tracinho aqui. O dono só pode ler e escrever, ele não pode executar. Usuários do grupo aqui, ó, só podem ler e outros usuários não podem fazer nada com o arquivo, pode nem ler, beleza? Então, quando a gente for lá rodar esse comandinho que a gente vai ver logo a seguir, isso que vai ser mostrado para a gente. Então a gente precisa interpretar isso daí. E como nós fazemos para visualizar essas permissões de arquivo? Nós já conhecemos esse comandinho, que é o comando ls, mas nós não vimos ainda que ele possui algumas opções do comando. E aí quais são algumas dessas opções, né? São inúmeras, mas nós vamos ver somente algumas. Começando aqui pelo "-a". O que o "-a" faz? Ele lista todos os arquivos, incluindo os ocultos. Então, antigamente lá a gente colocava o ls e não mostrava lá todos os arquivos. Agora ele vai mostrar. Coloca o ls espaço "-a", ele vai mostrar todos os arquivos. ls-l, ele lista de forma mais completa os arquivos e diretórios, incluindo permissões. Olha aqui que legal. Permissões, quantidade de diretórios, entre outros. Vou até marcar aqui, ó, permissões. Então são lá, qual é o comando que vai incluir as permissões, incluindo permissões, o "-l" aqui.
Vamos ver aqui mais comandinhos então. Temos aqui o "-f" maiúsculo. Ele lista os arquivos adicionando caracteres no final dos nomes, como barra para diretórios, asterisco para executáveis, entre outros caracteres aí. Esses dois vão ser que a gente mais vai utilizar. E o "-r" maiúsculo também lista de forma recursiva, ou seja, mostrando os arquivos dentro de todos os diretórios. Então, se eu tenho lá 2, 3 pastas, quando eu coloco o "-r", ele vai entrar dentro dessas pastas e vai listar os arquivos que tem lá para mim também. Vamos seguindo aqui. Bom, a gente já viu o que são permissões, como a gente vê essas permissões e como a gente altera essas atribuições, como a gente faz a atribuição, né, dessas permissões. O comando aqui é chmod. E aí o comando é um pouquinho extenso, porque eu tenho opções aqui também, e as permissões e o arquivo que eu quero alterar. Como que a gente faz aqui? Temos primeiramente algumas opções que nós vamos ver aqui. Temos aqui o "-v". Ô, professor, de novo esse "-v", hein? Ele não sai do nosso pé. Pois é, temos aqui o "-v", que seria o modo verbose, né? Ele vai mostrar tudo que está sendo feito, que está sendo alterado ali quando a gente altera permissões. Temos o "-c". Ambos os comandinhos aqui são minúsculos, tá, pessoal? Como modo verbose, porém mostra somente quando uma alteração é realizada. Então lá, se eu coloquei um chmod lá com a permissão que já está atribuída, o "-v" vai mostrar e o "-c" não vai mostrar porque não teve nenhuma alteração. O "-r" maiúsculo é o modo recursivo. Como a gente já sabe, ele vai entrando dentro das pastas ali para poder alterar as permissões também, né? Então, se tem uma pasta ali, se altera a permissão dela, ele vai entrar dentro da pasta e vai alterar de todos os arquivos. E as permissões aqui, existem dois modos de se atribuir permissões usando chmod. Uma é esse método que eu vou ensinar aqui, que é o goa. O U aqui seria de dono do arquivo, ou seja, o user. O G de membros do grupo do dono do arquivo, que seria group, né? O G vem de group. O O seria usuários fora do grupo do dono do arquivo, ou seja, o others aqui, né? E o A, para todos os usuários, seria o all. Então vamos lá, voltando aqui rapidinho nos slides. Eu tenho 3 trios aqui, não é? Eu não tenho o dono, o grupo e outros usuários. É justamente o que o Goa vai tratar. O dono do arquivo aqui, os membros do grupo, os usuários fora do grupo e todos os usuários. Se eu quiser fazer alterar a permissão para todo mundo de uma vez. Tá, professor, beleza. Já vimos o comando, as opções, as permissões e agora? E aí nós vamos montar basicamente o comando. Usando as opções e as permissões, a gente usa símbolos matemáticos aqui. Então como seria? O chmod, que é o comando propriamente dito, né? "-v", porque eu quero "-v"? Eu quero "-verbose", né? Para mostrar lá o que vai acontecer. O U mais X. Vamos lá. Primeiro aqui é o U. O que o U significa? O usuário, né? Que seria quem? O dono do arquivo. Mais X. O que significa o X? Execute, né? Execução. Então o que eu estou dizendo aqui? Que ele vai dar permissão de execução para o dono. Em qual arquivo? No arquivo 1.txt. Ô, professor, muito difícil isso aí. Não é nada, bem tranquilinho. Chmod aqui, "-v", também é um método verbose. A menos X. O que eu estou falando aqui? O A seria para todos. E o "-x" seria o que? De execução. Eu estou tirando a permissão de execução de todo mundo do arquivo 1.txt. E aqui embaixo eu tenho o chmod mais X no arquivo 1. Bom, professor, mas aí não tem nenhum usuário, nenhuma opção. Perfeito. Quando eu não coloco nada aqui, ele já identifica automaticamente que eu estou falando de todos. Chmod mais X eu estou dando a permissão para todo mundo para executar o arquivo. Ah, mas se eu quisesse tirar a permissão de execução do arquivo, então ao invés de colocar um mais, eu colocaria "-x". E aí suponhamos o seguinte, que eu quero igualar as permissões do meu usuário e do meu grupo. Como que eu posso fazer isso? Eu posso colocar o igual. Então, quais operadores que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar o mais, que seria para atribuir, o menos, que seria para retirar, né, para remover a permissão, e o igual, que seria para mim igualar as permissões. Então, se eu colocasse aqui de U igual a G, então se eu colocar aqui uma permissão aqui, chmod
U igual a G no arquivo 1.txt, o que ele vai fazer? Ele vai igualar as permissões do usuário para do grupo do usuário. Então, temos 3 operadores que nós podemos utilizar aqui. Mais, menos e igual. Não se esqueçam disso. Bom, vamos lá para o nosso ambiente de testes para a gente brincar um pouquinho com isso daí. Bom, estou aqui já com o meu ambiente de testes. Vamos lá então executar aqui alguns testes. Meu ambiente de teste não tem nenhum arquivo criado. Vou criar aqui rapidinho alguns arquivos para a gente poder brincar. Bom, criei 2 arquivos e 2 pastas aqui. Tem meu arquivo 1.txt, oi.txt, pasta e pastinha. Se eu dar um ls normal, ele lista isso aí, do jeito que eu acabei de fazer o comando. Se eu colocar um ls-a, ele vai listar todos os arquivos aí, inclusive os ocultos. Tá vendo aí um monte que tem esse ponto aqui na frente, aqui, ó, que a gente simplesmente não estava visualizando, porque tá oculto isso daí. ls-l, ele mostra os arquivos que eu tenho com as permissões. Vamos ver aqui então. No primeiro aqui, ele é um ponto térmico, que é justamente o que eu estou executando. Vamos ver esse arquivo aqui. Arquivo 1. Ele tem um D na frente? Não, não tem um D na frente, né? Então significa que ele é o quê? Um arquivo. As 3 primeiras letras aqui, RW, tracinho. Significa que o dono desse arquivo, quem criou esse arquivo, só tem permissão de leitura e escrita. Não pode executar o arquivo. Os usuários do mesmo grupo só podem ler o arquivo, porque só tem um R aqui. Não pode executar, ou não pode escrever, nem executar. E os outros usuários só podem ler também. Não podem escrever nem executar. Quem é o dono desse arquivo? O meu usuário. No Oi aqui está a mesma forma. E no Pasta tá um pouquinho diferente, porque o C1D aqui, que é de diretório, o RWX, que eu posso ler, escrever e executar, no caso abrir essa pasta, né? Outros usuários do grupo, eles podem ler e abrir a pasta, mas não podem escrever nela ali, alterar, apagar. E outros usuários também, o mesmo caso. Vimos lá o ls-a, o ls-l, ls-f maiúsculo, barra para diretório no final do nome do arquivo. Temos aqui pasta. Alterou o arquivo 1 e o oi.txt? Não alterou, porque eles não são executáveis, são arquivos comuns, então não aparece nada no final do nome do arquivo. E o "-r" maiúsculo aqui, que vai ser de forma recursiva. Essa minha pasta, ela não tem nenhum arquivo dentro dela. Eu vou navegar aqui dentro de pasta, vou colocar aqui mkdir pasta 2. Então dentro da minha pasta tem a pasta 2. Se eu colocar um ls-r maiúsculo, ele está mostrando aqui para mim, ó. Aqui nessa pasta que eu tô, tem esses arquivos. Dentro de pasta tem pasta 2. Dentro de pasta 2 não tem nada. E dentro de pastinha também não tem nada. Seguindo aqui para atribuir as permissões. Temos o "-v", que seria o modo verbose. O "-c" e o "-r". E aqui as permissões, né? O Goa. E já vamos aqui direto para o comando atribuindo as permissões para a gente testar todos ao mesmo tempo. Então eu tenho aquele arquivo oi.txt. Colocar um ls-l só para a gente ver normalmente o que ele tem aqui de permissão. Vamos pegar aqui o oi.txt. O dono não tem permissão de execução. Então vamos colocar aqui um chmod "-v", porque eu quero que ele mostre o que vai acontecer. Para o usuário, eu vou atribuir o que? X. Em quem? Oi.txt. Olha aqui, ele diz que o modo de oi.txt, que é o arquivo, mudou de 01644, ou seja, rw tracinho r tracinho tracinho r tracinho tracinho, para 0744. Pessoal, o que é esses números aí? 0744, 644? É outra forma de a gente atribuir as permissões por número, que a gente não vai ver por enquanto. Mudou lá de rw tracinho, R tal para RWX, ou seja, aumentou um X aqui que antes não tinha e o restante continuou o mesmo. Ah, pessoal, vamos dar permissão para todo mundo aí de execução. Vamos sim. Vou alterar aqui de novo chmod "-c", porque em tese ele não vai mostrar a permissão ali do dono, porque ele já está alterado. "-c", colocar só um "+x", porque ele já vai pegar o A ali para todo mundo.
em quem no oi.txt. Então ele mostrou aqui. Ah, como ele foi só uma linha, ele acabou mostrando novamente. 744 tal. Só que se eu repetir esse comando, ele não mostrou nada. Por quê? Ele não alterou. Se eu vir cá rodar o mesmo comando e colocar o "-v", ele está mostrando alguma coisa. Aqui, o modo de oi.txt continua 755. Então, vimos lá. Aqui, o "-v" e o "-c" é a diferença. E o modo recursivo, que seria o "-r". Deixa eu dar um ls "-r" maiúsculo. Tá, são todas pastas. ls. Ah, eu posso mesclar esses comandos, tá, pessoal? "-l" minúsculo e "r". Eu quero que ele mostre completo e as pastas de modo recursivo. Então, essa pasta 2 aqui, que ela está dentro de pasta, o dono tem permissão para executar. Eu vou colocar uma permissão para todo mundo aqui de escrita. chmod "-v", porque eu quero modo verboso, "-v r a mais w", que é de escrita. Em quem? Em quem desse a mais w aqui? Em pasta. E aí aqui ele alterou a pasta, colocando o W aqui para todo mundo, que antes aqui não tinha, e aqui também no arquivo da pasta 2, que estava dentro da pasta. "-v", "-c", R maiúsculo e as permissões aqui, o Goa. Vimos aqui testando. Ah, pessoal, mas vamos tirar essa permissão então agora aí. Vamos colocar aqui A-W. Retiramos a permissão. Vou dar um ls novamente aqui. O oi lá tá com execução, colocar um ls-l. Então o oi ali, ele tem permissão de escrita no usuário somente. Nos outros não tem. Então eu vou dar um chmod aqui para igualar o usuário ao grupo. Então chmod "-v", eu quero o modo verbose. Recomendo sempre utilizar isso daí para vocês verem o que aconteceu no arquivo. Se eu tirar ele, simplesmente não acontece nada. A linha caiu em branco ali. U igual a G. Em quem? Opa, arquivo não. Em oi.txt. Mudou lá de 0 tal para isso. E aí veja aqui, pessoal, o que aconteceu? Eu tinha o RWX aqui, R-X, ele passou para R-X, R-X. Igualando isso daí. Então os dois agora estão iguais. Certo? Bem tranquilinho, né, pessoal? Trouxe aqui 3 links de referência para você do comando ls e das permissões. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!